Glória a Jesus, boa tarde a todos. Aleluia. Jesus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Você está seguindo a sua viagem nesse terminal aqui em Aracaju. E Jesus Cristo, Ele ama você e tem uma palavra para o seu coração. Hebreus 3,15 diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Olha o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, como eu falei, tem uma palavra para o seu coração. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outro jeito de você ter direito à vida eterna, a não ser o nome de Jesus Cristo. Sabemos que nesse mundo pessoas passaram, foram influentes, gravaram o nome na história, influenciaram o rumo da sociedade. Porém, para que você tenha direito à vida eterna, e a vida eterna existe, medite sobre seus dias, medite que um dia você era jovem, medite que você já chegou à idade adulta, medite que o tempo está passando para todas as pessoas. As pessoas vieram, marcaram a história, mas somente Jesus Cristo veio, marcou a história e dá esperança a você de um dia você morar no céu. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. E nessa tarde Jesus Cristo está falando ao seu coração. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. E você tem a oportunidade de seguir o caminho da salvação. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 fala de dois caminhos. Um caminho espaçoso, um caminho largo, um caminho de deleites, um caminho de prazeres, um caminho de alegrias mundanas, um caminho de alegrias carnais. Esse caminho é espaçoso e muitos têm entrado por esse caminho. E esse caminho leva à perdição. Como eu falei, você hoje é jovem, você já foi mais jovem, você está crescendo, você tem que estar passando, você está envelhecendo, e para onde você irá passar? Onde você irá passar a eternidade? A eternidade existe. Aqueles que estão trilhando o caminho espaçoso, aqueles que estão trilhando o caminho largo, esses não serão justificados. A Bíblia, como eu falei em Atos capítulo 4, versículo 12, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome. Somente o nome de Jesus Cristo é que nos conduz à vida eterna. E para você trilhar o caminho da salvação, é o versículo que está em Mateus capítulo 7, versículo 14. É o caminho estreito, é o caminho que leva à vida eterna. E esse caminho é Jesus Cristo. Ele disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Escolha trilhar o caminho que está em Mateus capítulo 7, versículo 14. É o caminho apertado, é o caminho que você deixa, você abdica do pecado, você abdica daquilo que traz prazer para a sua carne, diz não para o seu eu, diz não para a sua carne, e vive uma vida de santidade, seguindo os preceitos bíblicos, seguindo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Este é o caminho que lhe conduzirá à vida eterna. Medite, existe uma vida eterna. Você simplesmente não foi criado para viver somente o tempo a qual você tem aqui na Terra, porque você tem apenas um tempo. Você não é eterno aqui nesse planeta Terra. Você tem um tempo, e nesse tempo a decisão de escolher qual dos dois caminhos seguir é sua. Ninguém escolhe por você. Jesus. Há dois caminhos. E há caminhos que para o homem parecem bons, no final são mortes. Eu posso dizer que esse mesmo caminho, o caminho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, é o caminho espaçoso, você faz o que quer. Você vive em um país livre e as decisões da sua vida, quem toma elas é você mesmo. Há muito tempo que você toma as suas decisões, há muito tempo que você vai para onde você quer, há muito tempo que você faz o que lhe apraz, o que lhe agrada. Porém, são caminhos que são escolhas que é nós mesmos que fazemos. E o final? O final de um caminho aonde você escolhe viver no pecado,
aonde você escolhe se deleitar no pecado. Qual é o final daqueles que a vida toda mentiu, roubou, fumou, se prostituiu, se alcoolizou? Qual é o caminho? Tudo isso foi uma escolha que você fez. Você mentiu porque quis, você bebeu porque quis, se prostituiu porque quis. Quem tomou as decisões por você foi você. Então você estava escolhendo durante toda a sua vida. Você tem escolhido o caminho que lhe apraz. É o caminho que está em Mateus capítulo 7, versículo 13. E o caminho de Mateus capítulo 7, versículo 14 é o caminho estreito, é o caminho no qual você reconhece que em Atos 4,12 diz que não há outro nome dado entre os homens, porque não há nenhum nome debaixo do céu que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo, somente seguindo o caminho estreito é que conseguimos a vida eterna. E nós não conseguimos, não é porque algum mérito. Efésios capítulo 2, versículo 9, que não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é por nada que a gente faça. É somente escolhermos o caminho estreito. Amém, o caminho estreito é aquele que glória abdica a do pecado. É aquele que diz não para aquilo, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Portanto, tome a sua decisão, o tempo está passando. Ricos, poderosos, influentes, partem. E você também vai partir. Porém, nessa hora você tem a decisão de escolher qual é o caminho que você vai seguir. Só existe um nome dado entre os homens, debaixo do céu, que importa que sejamos salvos. Não há outro nome, além do nome de Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outra salvação, não há outro jeito. Você pode ser a pessoa mais correta, você pode ser a pessoa mais benevolente, você pode fazer o bem o tempo todo. Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que não é por obras, não é por obras para que ninguém se glorie, é pelo caminho. E você escolhe entrar no caminho. Qual é o caminho? Pregador Ronaldo, é o caminho estreito. Você que fuma, sabe que isso desagrada ao Espírito Santo, para de fumar. Você que mente, você que se prostitui, você que faz toda sorte e se deleita em toda sorte de pecado, abandone o caminho estreito, o caminho largo de Mateus 7,13 e entre pelo caminho apertado de Mateus 7,14, e esse caminho lhe conduz à vida eterna. É o caminho de reconhecer que não há outro nome dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. Não há outro nome, não há outro Salvador. Somente Jesus Cristo é que pode nos levar para o céu. Só em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. Ele é o Senhor. Ele venceu a dor, a morte e o inferno. Ele oferece para você uma vida eterna. A morte não venceu, a morte não reteve, a morte não segurou. Ele não foi segurado lá no sepulcro. Sabe aquela história que todo mundo sabe? Depois da morte acabou. Depois da morte acabou para o rico. Depois da morte acabou para o pobre. Depois da morte acabou para o inteligente. Depois da morte acabou para o Jesus. Depois da morte acabou para muitas pessoas. Porém, desde quando Jesus Cristo veio aqui, morreu, ele deu a vida dele, tomou de volta, ele tem todo o poder. Depois de Jesus Cristo, a morte não é o fim. Depois de Jesus Cristo, aquele que aceita Jesus Cristo não entrará em condenação, já tem a vida eterna. Amém, Jesus. Não há outro nome que dado entre os homens que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo é que temos salvação. Amém. Somente no nome daquele que vive e reina, que venceu a dor, a morte e o inferno, é que nós temos a redenção. Somente Jesus Cristo escolha o caminho que nos leva à vida eterna, é Jesus Cristo. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém quer se entregar a Cristo? Aceita Jesus como seu Salvador, porque Ele está nas portas. A porta da graça está aberta, Jesus está voltando. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E Ele prometeu a vida eterna, Ele prometeu a salvação eterna. Entregue o seu caminho ao Senhor. A salvação real, não há outro nome dado entre os homens debaixo do céu que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Escolha o caminho apertado, Mateus 7,14, que conduz à vida eterna, que conduz à salvação eterna. Glória a Deus, aleluia. Amém. Jesus está voltando.